Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o BCFF, fundos de fundos aqui da BTG Pactual. Quero comentar com vocês sobre o resultado do fundo nesse mês, 58 centavinhos por cota, se os dividendos podem subir, se sim, quando, e também algumas informações adicionais que o relatório gerencial trouxe para a gente, bem interessante. Vou comentar da teoria do jumento do André Bassi, bastante gente pergunta, já deixei anotado aqui para a gente. Bom, vamos lá. Bom, para, como sempre, marcar nesse fundo, taxa de gestão 1,10 e taxa de administração 0,15, 1,25 ao ano é uma taxa cara. Mas, seguindo, valor de mercado do fundo R$ 72,72, valor patrimonial R$ 76, o fundo ainda negocia com deságio, apesar de a cotação já ter recuperado bastante. Rendimento mensal 56 centavinhos por cota, fundo bem grande com mais de 301 mil investidores, tem aqui no seu portfólio 49 FIIs, 15 CRIs, 95% do portfólio está alocado, 5% está em caixa. Mensagem aos investidores. Então, o fundo aqui distribuiu 56 centavos e a gestão traz uma análise aqui do cenário macroeconômico interno e externo. Vale a leitura. Eu destaquei aqui para a gente só a parte da taxa de juros, que a gestão comenta assim: por mais que a taxa de juros deva seguir em patamar elevado no curto prazo, os FIIs seguem cada vez mais presentes na carteira de investimentos, alcançando a marca de 2,2 milhões de investidores, reforçando o posicionamento do produto com uma boa relação risco-retorno versus outras classes de ativos, assim permanecendo como principal veículo de investimentos em ativos reais. Por que eu quis destacar isso? De fato, eu acredito em um forte crescimento dos fundos imobiliários nos próximos anos, quem sabe aqui alcançando 5 milhões de investidores em um cenário aí de 5 anos, quem sabe até mais, porque é um produto que tem a cara do brasileiro, uma renda recorrente, investir em imóvel é algo que costumeiramente o brasileiro já faz. E quando você mostra as vantagens do fundo imobiliário, facilmente você convence o investidor iniciante a estudar o produto. E por que eu quis comentar isso? Porque eu acredito nesse crescimento robusto se pressões políticas não atrapalharem e se fundos imobiliários com gestoras muito ruins não atrapalharem, porque isso acaba manchando o cenário. Bom, só quis pontuar isso mesmo com vocês. Vamos aqui ao fundo. Ainda tem aqui um duplo desconto, né? Então o mercado está precificando aqui na faixa de R$ 71, R$ 72 reais. Quando o fundo recuperar o seu valor patrimonial e os fundos que estão dentro do BCFF também recuperarem seu valor patrimonial, o fundo tem aqui o potencial de subir quase 20%, chegaria ali na faixa de R$ 85, R$ 86 reais. Aqui eu quis destacar para a gente que o BCFF era um fundo que sempre fazia muito ganho de capital quando o mercado estava aquecido. Nos últimos semestres ele praticamente não fez, só aqui mesmo no segundo semestre de 22. E eu acredito que para o segundo semestre de 23, 24, se o cenário continuar positivo, a gente pode ver de novo o BCFF fazendo esse ganho de capital. Esse já é um indício de que o dividendo pode subir. Se o fundo conseguir fazer esse ganho de capital de forma ali, pelo menos bimestral, tem a possibilidade do dividendo subir, além do FFO médio aqui também estar subindo, como a gente vai ver mais à frente. Pessoal, se estiver gostando do conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal, grupo do Telegram, quase 400 pessoas já, está sempre aqui na descrição. Lá sempre tem atualização, o pessoal manda lá outros vídeos, enfim, é bem interessante. Aqui, pessoal, uma parte realmente muito interessante que serve até de estudo para outros fundos imobiliários. A gestão traz aqui uma série histórica da taxa Selic. E nos últimos 20 anos, o Brasil já passou por 6 ciclos de corte da taxa de juros, que duraram, em média, 14 meses. Ou seja, a gente consegue observar aqui que quando tem uma alta na Selic pelo Copom, essa alta permanece por um período, depois estabiliza, depois um período de queda. Sendo que esse período de queda tende até a ser maior que o período de subida. A subida, a gente consegue ver aqui, ela é mais abrupta. De qualquer forma, o que fala a teoria do jumento
do André Bassi. Até deixei aqui escrito, foi eu que escrevi, tá? Não é do relatório. A teoria do jumento ela diz o seguinte, que o investidor ele tem que simplificar na hora de tentar prever a Selic. O que ele quer dizer com isso? Que é muito complicado você acertar o time de subida e queda da Selic. Então, se você teve determinadas reuniões com a Selic subindo ou se mantendo estável, você continua investindo considerando esse cenário de subida. E o inverso também, quando teve um corte, se esse corte permanecer, você passa a investir considerando que a próxima e a próxima e a próxima reunião do Copom sempre vão ser de corte. Por quê? Os momentos de virada, de queda para subida ou de subida para queda, são poucos. Basicamente, a gente consegue ver aqui um pico, 2, 3, 4, 5, 6 e agora o sétimo, em 20 anos, 22 anos. Então, a tendência se está de subida é subida, se está de queda é de queda. Por que eu quero dizer isso? Porque agora a gente teve ali um corte de 0,5% na Selic, um corte até acima do previsto pelo mercado, que deve se suceder. A gente deve ter mais cortes. Tendo mais cortes, a gente sabe que existe uma relação, não é direta, mas existe uma relação entre a Selic mais alta, na verdade, entre as NTNBs e os fundos imobiliários, e com o corte da Selic, provavelmente os fundos imobiliários ganharão valor. Com isso, o BCFF e outros fundos que investiram na baixa terão a possibilidade de fazer ali o ganho de capital, que vai aumentar o dividendo. Quando? Nos próximos meses, não tem como a gente precisar quando. Aqui ele traz também mais gráficos falando sobre esse corte que dura ali em média 14 meses, para depois você ter uma virada de chave. E aqui também a gente já consegue observar o fechamento na curva de juros que vai impactar positivamente nos fundos imobiliários. Bem interessante esse estudo aqui. Mais um gráfico bem legal que a gestão trouxe, que é um gráfico de dividend yield versus beta dos FIIs. O que isso significa? Um FII com beta igual a 1 tende a performar em linha com o mercado quando se trata de variações na taxa de juros. Então, é meio que tanto faz. Se a taxa de juros subir ou cair, ele vai ficar ali em linha, ele não vai sofrer grande variação. Beta menor que 1 indica que o FII com menor sensibilidade, o FII terá menor sensibilidade à taxa de juros, tanto pelo viés negativo quanto pelo viés positivo. Então, se a taxa subiu, ele performa um pouco acima ou um pouco abaixo, se ela subiu, se ela caiu, sem muita discrepância. E o beta maior que 1 é o contrário, indica FIIs com maior sensibilidade, ou seja, FIIs que passaram por uma desvalorização maior que a média de mercado quando houveram os cortes da taxa de juros e tendem a se beneficiar nos movimentos ao contrário. E o fundo de fundos a gente consegue ver aqui, que ele tem aqui uma relação de 1,69, ou seja, é um produto que tem uma relação intensa quando a taxa de juros se movimenta. Então, ele tende a se valorizar muito e se desvalorizar muito. E fica aqui o estudo para vocês, que tem vários outros segmentos aqui. E aí é interessante você, investidor, tentar montar uma carteira que tenha um pouco de tudo. FIIs mais defensivos, FIIs mais descorrelacionados, ou seja, que eles podem sofrer mais variação. Então, você fica mais exposto, mas você pode ter um retorno maior. E assim você vai modelando a sua carteira. Caixa, aqui minha grande crítica, já há meses, praticamente todos os vídeos eu comento isso, a gestão mantém esse texto que a manutenção do caixa é parte integrante da estratégia para agilidade de investimentos e operações oportunísticas. E as oportunidades foram passando, se esvaindo e o fundo não utilizou. Tudo bem ele não utilizar, desde que ele tivesse falado, olha, a minha definição de operação oportunística é essa. Porque o mercado já estava muito descontado. Você tinha muito fundo imobiliário descontado, você tinha CRI com taxa muito boa. E agora os CRIs, as taxas já estão mais comprimidas, o mercado já recuperou e o caixa permanece aqui. Ok, hoje esse caixa está rendendo bem, mas quando a Selic cair já não vai estar rendendo mais tão bem. E o fundo deixou essa oportunidade se esvair. Pelo menos não explicou para a gente qual era o racional. Bom, caminhando aqui para o final do vídeo, o FFO de junho foi 58 centavos, o maior valor desde janeiro desse ano e acima do patamar de distribuição. Pessoal, isso aqui é a renda recorrente, tá? Obviamente que o fundo tem aqui investimento em CRI,
em fundo que tem CRI, então vai ter uma variação, mas já é um indicativo também de que esse dividendo pode, aí no médio prazo, ter a sua renda base aumentada, e aí você ainda conseguindo fazer um ganho de capital, você joga esse rendimento mais para cima ainda. Ainda que o fundo possua uma alocação relevante em CRIs e FIIs de CRIs, que foram fundamentais para a proteção da carteira e ofereceram uma rentabilidade superior a outras classes, o BCFF deve passar a ter uma maior parcela do seu portfólio em FIIs de tijolo, que deve se beneficiar no contexto de redução da taxa de juros. O BCFF também vem realizando nos últimos meses aquisições relevantes de outros FOFs que se encontram com desconto ao valor patrimonial e devem ser a primeira das classes de ativos a recuperar em valor com a melhora do cenário econômico. A gente acabou de ver ali aquela relação do beta, de fato, os fundos tendem a recuperar rapidamente. O BCFF realizou a venda de FIIs com resultado marginalmente negativo, com o principal reinvestido em outros ativos de maior rentabilidade, que devem trazer reflexos positivos ao FFO do fundo. Por fim, o fundo encerrou o mês com aqui 1,70 por cota acumulado e ainda não distribuído. Lembrando, pessoal, que essa parcela aqui de FIIs de CRIs e CRIs já foi de 54%, então o fundo aqui já está começando a fazer movimentos para virar sua carteira para tijolo. Talvez seja um pouco tarde, talvez não, enfim, é um movimento que eu concordo, talvez até um pouco antes. E outro ponto aqui, não é detrator, porque o fundo é bom, BTCI, mas é um fundo com certa exposição alta aqui na carteira, né? 9,7%, poderia reduzir um pouquinho, existem outras oportunidades, é um fundo da própria gestão. Enfim, por hoje é isso, pessoal, pontos negativos, pontos positivos. Espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço e valeu!